com 2 abertos. Lília, você viu que a minha devoção é total, né? Agora está gravando. E a minha paciência é infinita. Infinita. Totalmente. E foi muito interessante, graças a Deus que nós não conseguimos gravar, porque o teu som estava ligado e a tua câmera estava ligada. Então, nós fizemos um passeio maravilhoso com você pela tua garagem, entrando e saindo do carro, ouvindo o barulho dos pneus. Enquanto isso, a gente está tentando ler aqui sobre a cura. Haja devoção, haja Espírito Santo. Nossa. Amém, amém. A sorte é que nesse meio tempo nós fizemos uma oração que eu orei, valeu tudo. Eu orei com vocês. Então, pronto, agora está gravando e está tudo certo. Virgínia, minha santa, que Deus lhe a proteja, lhe cobre de bênçãos e de todas as alegrias do mundo que você merece. Muito obrigado. Eu vou pegar umas aulas sobre isso, honestamente. E vamos agradecer a Márcia, que está comigo há meia hora aqui segurando a reunião. Bendita! Bendita! A Lilian só nasceu na garagem. Eu andei por São Paulo inteiro. Eu estava falando aqui com um advogado, meu querido, que eu estou lidando com essas coisas agora, como você bem sabe. Mas graças a Deus que agora nós vamos falar da cura. Olívia, eu ouvi você falar, mas pensa só o seguinte, você depois desse suplemento vai ter que fazer também o suplemento da psicoterapia, entendeu? Não pensa que acabou, não. Aham. Sei. Ok, vamos lá. Vamos ler pela terceira vez a introdução? Acho que não precisa, né? Não. Não precisa. Quer dizer, não sei se estava gravando. Não foi gravado, não foi gravado. Não foi gravado. Então dá uma lida de novo, porque é muito lindo mesmo. Então, introdução. A oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura. Diminuindo a dor do medo e oferecendo conforto e as promessas da esperança. A cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Ela te dá a garantia do sucesso na consecução final da tua meta. A sua importância não deve ser enfatizada demasiadamente, pois a cura é um sinal ou um símbolo da força do perdão e apenas um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. Então, isso é super importante, porque junta tudo, né, que nós estamos estudando. Meu Deus, né, quer dizer, a oração, essa ligação, né, com o Espírito, faz com que essa subida íngreme seja gentil e segura, com conforto e promessas de esperança. Então, e no final ele diz, né, quer dizer, então a cura é um sinal ou símbolo da força do perdão e apenas um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. Aquilo que nós estudamos, que nós vimos com tanta clareza, né, qual é a meta da oração. Se você pede coisas, se você pede
matéria, se você pede forma, você não chega na oração. Então, a cura é um efeito ou sombra da mudança da mente sobre a meta da oração. É apenas no momento em que você a tua única oração é pelo perdão, a cura acontece. Não precisa fazer mais nada. Vendo também que esse termo sombra, como foi usado aqui, é diferente do termo sombra que a gente tem usado, que está sendo atualizado assim, por aí em várias filosofias sobre a sombra, né? São terapias, né? Quer dizer, o trabalho da sombra, o trabalho que está Sim, escondido. sim. E aqui Então, não é isso. aqui é diferente. Lilian, essa parte que diz que a importância não deve ser enfatizada demasiadamente. É por conta dela ser, como o perdão, uma ilusão também, mas útil enquanto que a gente está nessa caminhada? É por isso? Exato, é por isso e, sobretudo, porque nós tendemos, né, a dar mais importância à cura, né? A gente pensa que a cura é a cura do corpo, a gente pensa que a cura, enfim, quer dizer, né, são efeitos no mundo material, quando, na verdade, a cura é, né, a mudança da mente, a mudança da nossa escolha sobre qual é o objeto, né, da nossa oração. O que é que nós estamos pedindo a Deus e entregando a Deus, né? Enquanto forem coisas, fica com as coisas. Mas quando aparece a luz, aí a cura acontece. Aí a gente subiu, né? Essa subida íngreme acabou, já chegou. Tem um pedaço que o curso diz que a oração é um instrumento da manifestação do Espírito. Eu, pelo menos, antes de estudar esse curso e estudar sobre a oração, eu não tinha a menor ideia de que a oração era, né? E, na verdade, é a coisa mais sublime que tem, que você pode usar, porque é através da oração que eu acho que você fortalece, né? E você materializa aquele perdão que foi feito. Ou seja, o perdão e a oração trabalham de mãos dadas. Mas a oração é a coisa mais sublime, porque através da oração, que foi esse instrumento que o nosso Pai nos deu, você consegue manifestar o Espírito em você e em todo mundo ao redor. Maravilha, vamos começar Vamos. a causa da doença. Não tomes equivocadamente o efeito pela causa. Nem penses que a doença está à parte ou separada do que é a sua cara. É um sinal, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade e ser justo segundo os costumes do mundo. É uma prova externa dos
pecados, entre aspas, internos, e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Curar o corpo é impossível. Isso é demonstrado pela natureza breve da cura, entre aspas. O corpo ainda tem que morrer, e assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu e ao qual vai retornar. Contundente. Isso também não quer dizer que, quando ele fala que a cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu e ao qual vai retornar, isso não quer dizer que a doença seja uma coisa natural, né? Porque eu entendo que a oração é essa comunhão com Deus e é o perdão dos nossos equívocos. Então, como a cura é um efeito desse perdão, é aquela situação até bíblica. Encontre o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Então, a cura de uma doença física é um efeito que está incluído nesse tudo que vos será acrescentado. Porque a fonte é o Pai, é o Espírito. Pois é, ele está nos mostrando, eu acho que isso é importante também, a gente não esquecer, né, que a cura da mente, né, a mudança da mente separada do ego para a mente una, né, para a mente santa, é a cura verdadeira. Isso pode ou não se manifestar na cura física, porque curar o corpo é impossível. E isso é demonstrado pela natureza breve da cura, entre aspas. Quer dizer, então, não houve cura se a gente está falando em curar o corpo. A cura, ela se refere apenas à mente. Uhum. Sim, mas o que eu quero dizer assim, que a doença, por exemplo, o teu corpo adquiriu uma doença, é um efeito da tua mente equivocada. Isso não quer dizer que você que não seja bom que você tenha um corpo saudável, porque o próprio curso fala na introdução que o corpo é um veículo para a gente estar aqui curando a nossa mente. E quando o corpo, a utilidade do corpo chega ao fim, a gente deixa o corpo gentilmente. Isso é uma coisa que, para mim, foi um alento. Quando eu comecei a fazer o curso, eu estava doente. Então, me sentir curada era como a cura pode vir e depois voltar, né? A cura do corpo, tô falando, ela pode ser temporária, depois se manifestar em outra doença, depois outra, mas era um alento, assim, era um termômetro, a cura, o desaparecimento do medo, sabe? Porque o medo está muito ligado à mente equivocada.
E aí, quando você está vibrando no medo, está com medo, é porque tua mente precisa... Mas aí é que eu acho que, Virgínia, tem o foco do curso é bem distinto deste foco da cura do corpo. Exato. Sim, totalmente. O corpo, Eu acho que é só um efeito. então, deixa eu só falar de maneira um pouquinho mais completa. O corpo, o curso diz assim, o seu corpo não é o que está doente. O que está doente, o que está precisando de cura, é a sua mente que pensa que tem um corpo doente. Né? Sim. Agora, para levar ao extremo, né? Então isso é um foco completamente diferente, porque todo mundo hoje em dia, vai fazer um tratamento para curar o câncer, para curar, vamos dizer, a leucemia, para curar o que for, achando que aquilo que é o importante. Aí eu vou falar sobre um exemplo que é muito caro e muito querido para todos nós, que para mim foi uma lição assim extremamente enorme, né? Que foi o caso do Dr. Ken Wappling. Eu ia falar sobre isso, exato. A Lília conhece esse assunto, e eu vou falar só um pedaço, mas a Lília conhece mais completo do que eu. O Dr. Ken, quando... não o Dr. Ken só, mas, vamos dizer, a Amanda Marashi, ou então a Mala Krishna, todos aqueles santos, eles, vamos dizer, morreram de câncer do pulmão. Mas a mente deles estava em paz, entende? Então, voltando para o Dr. Ken, quando se falava com ele durante, vamos dizer, a doença dele, ele tinha câncer de pulmão estágio 4, vamos dizer, era uma coisa assim que, desde o ponto de vista clínico, mas, vamos dizer, normalmente uma pessoa que tem esse tipo de câncer sofre uma barbaridade, né? E é tratado com como é, meu Deus, com morfina. Com sedativos, com painkillers. Com morfina. Com morfina, exato. E pelo que eu soube, né, o Dr. Ken era uma pessoa que não sentia nenhuma dor, né? Apesar de ele estar... Então, vamos dizer assim, tem uma outra passagem que fala assim: if there is pain, there is no God. If there is God, there is no pain. No pain. Então, vamos só falar do Dr. Ken. O Dr. Ken dizia: eu não vou a lugar nenhum, eu estou ótimo, né? Eu não estou sentindo nada. E tem mais, eu não quero cheat that death, eu não quero me livrar da morte, tá certo? Eu não quero fazer alguma coisa que seja para poder enganar a morte. A morte é uma coisa que faz parte do processo. Então, apesar de ele estar com câncer, estágio 4, extremamente doloroso, o que eu entendi é que o Dr. Ken não sentia dor, não estava com medo da morte, não estava com medo de nada, estava amoroso como sempre foi, né? E estava bem, né? Como estavam os outros santos também que desencarnaram com esse tipo de doença, e os discípulos ficaram muito confusos, porque fica aquela suspeita, mas se ele teve câncer nível 4, então a mente dele estava péssima, porque a mente dele é que manifestou aquele câncer. Está errado. Você não pode confundir aquilo que está na forma com aquilo que está na mente. Agora, graças a Deus, para essa conversa muito complicada e delicada, a gente tem a Lilian aqui para poder comentar. Meu querido, eu, né, quer dizer, diante disso e falando na morte do Ken, é um assunto muito emotivo para mim e, né, difícil. Eu até hoje não consegui ainda escrever alguma coisa, mas realmente falar sobre isso ainda é difícil. O que eu
né? Quer dizer, o que eu sei de fato, né, de verdade, é que, quer dizer, o Ken jamais diria que estava com dor. Jamais diria que estava com dor. Porque, na verdade, na cabeça dele, ele não estava. E se ele não estava na mente dele, o que estava acontecendo no corpo não tinha relevância nenhuma. É isso. E a mente dele estava curada. Exato. Sim, mas eu acho assim, o curso, para mim, aconteceram duas coisas que foram muito fortes e que eu sei que não foi coisa da minha cabeça. Primeiro, assim, antes de começar o curso, um dia eu tive um sonho espetacular com Jesus. Ele chegou para mim, me abraçou e disse assim: vamos andar comigo e eu vou te ensinar um monte de coisas. E começou, depois até a gente deitou num gramado, e olhamos o céu, tinha uma montanha do lado, e ele disse: eu vou te contar um monte de histórias, vou te ensinar um monte de coisas. Eu nunca, foi em 96, eu nunca esqueci a clareza desse sonho. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa comigo, eu não sabia que eu estava doente. Depois eu tive o diagnóstico do câncer. Depois, antes disso, já tinha, comigo acontece muitas coisas ligadas à doença, porque antes disso eu já tive uma cura espontânea, uma não, duas, mas assim, de coisas assim menos drásticas. Aí depois eu comecei, antes de fazer o curso em Milagres, primeiro eu tive que fazer uma cirurgia. Aí eu estava muito, assim, muito triste, muito desesperada mesmo, porque eu tenho 3 filhos e a minha pequena tinha 7 anos. E eu estava sofrendo até de síndrome de pânico, de medo de morrer, não pela morte, também pela morte, que eu não sabia o que era, hoje não tenho medo, mas naquela época eu tinha, mas por deixar, né, os filhos e me sentir responsável. Então, numa situação em que eu estava com pânico, tremedeira, medo total, de repente eu senti, e rezando para Deus me ajudar, eu senti uma paz inexplicável, uma paz que eu nunca senti nesse mundo. E nessa hora, uma voz me disse claramente, é aquela voz dentro de mim, claramente que não era minha, disse assim: você vai precisar, porque eu pensei que eu estava com metástase, você vai precisar fazer mais uma cirurgia, mas você vai ficar curada e vai se livrar de um sentimento de culpa. Depois, eu imediatamente, já quando comecei a melhorar, fui fazer uma terapia com a psicóloga, estava lá o curso Milagres em cima da mesa dela, e eu perguntei: meu Deus, o que é isso? Eu achei que era um curso que tinha que fazer na Califórnia. Ela disse assim: isso é um curso sobre perdão, vai te livrar de culpa. Entende? Então, não foi por acaso. O curso tem eu acredito que o Dr. Ken não tinha dor, que estava com a mente curada, mas o corpo já poderia estar, porque é só um efeito, já poderia estar num estágio que não poderia se curar. Tem uma lição, e tem várias coisas no livro, agora que eu comecei a grifar sobre doença, porque isso é uma dúvida, e eu não acredito muito que quando você está muito doente ou fica bom de uma coisa, daqui a pouco fica doente de novo. Por exemplo, se você cura de um câncer, daqui a pouco aparece em outro lugar, se cura daí em outro lugar. Eu acredito que precisa uma cura da mente. O exercício 136 é muito claro quando diz que a doença é uma defesa contra a verdade. E daí tem vários outros pontos no livro que falam sobre... Peraí, só um instantinho, porque... Eu também quero falar um comentário. Lindo que você falou, muito obrigado, que bom que isso foi gravado. Eu só quero te dizer uma coisa: você está dizendo a mesma coisa que eu e a Lília estamos falando. Você está dizendo: olha, a cura tem que estar na mente e não no corpo. A cura no corpo não é a coisa mais importante. É isso que você está dizendo? Sim, claro. A cura é um efeito do perdão no corpo.
Ou onde for, o corpo, se o teu corpo ainda Não, eu sei, não, você pode continuar com a doença, você poderia continuar doente, você poderia ter metástase, você poderia ter desencarnado, mas você poderia estar desperta e em paz com Deus. Nós todos vamos desencarnar. Claro, Então, eu quero entender isso. Você acha que a cura do corpo é importante ou não? Eu acho que a cura da mente é importante. Da mente, é isso. É isso, é exatamente isso. Mas eu acho que a cura do corpo, quando o corpo não está, por exemplo, num nível tão avançado, ela é resultado da cura da mente. Então, o que eu acho importante, porque como eu também aconteceu, e a Lilian sabe disso, aqui no livro está escrito assim, que se você se sente culpado por alguma coisa, Deus não te castiga, mas você se castiga. O teu ego te castiga. Isso tem algumas passagens, agora não consigo me lembrar, mas tem até no Manual dos Professores. Sim, mas nós estamos falando num outro estágio. Nós estamos falando do estágio que você não tem mais culpa. Mais uma coisa. Nós estamos numa reunião que é gravada por um monte de gente. Quando você acredita numa coisa, aquela coisa tem uma força muito grande na tua mente, mesmo que ela não seja verdade, que ela seja equivocada. Então, quando a gente fala aqui, sei lá quantas pessoas vão assistir, eu acho que é uma questão de responsabilidade, que não importa a cura do corpo, só a cura da mente. Claro que o que importa é a cura da mente, mas é um reflexo e uma sombra. A gente acabou de ler isso aqui, é um efeito. Entende? A cura. Ele está falando aqui, eu acho que também sobre não só. Então, lê de novo, que para mim, se você tiver a cura da mente, como a Lília falou, pode acontecer a cura do corpo ou não. Ou não. Mas nessa hora do campeonato já não importa mais. E eu tenho mais outro detalhe também que é muito importante, que é o seguinte, quer dizer, na medida em que a gente vai, né, estudando o curso, a gente vai aprendendo uma outra língua, né? É como eles dizem aqui nos Estados Unidos, né? Quer dizer, nos workshops que eu faço, também que eu assisto, você tem que aprender Corsese, que é a língua do curso. Então, quando o curso está falando em doença, né? A doença, a única doença é a separação. Sim. Né? É a única doença, é a fonte de todas as nossas ilusões, né, doentias acerca da nossa vulnerabilidade e do nosso sofrimento. Então, quer dizer, né, uma pessoa que está no hospital não é mais enfim, quer dizer, incapaz de pensar ou mais fraca em suas ideias sobre o curso do que uma outra que talvez esteja, né, correndo a maratona. Né? Não importa o que o corpo está fazendo, o que importa é onde está, de fato, né, a tua meta. O que é que você realmente quer? Né? É o mundo de Deus, é o mundo do amor, é o mundo do espírito, onde não há nenhuma forma, ou é o mundo do ego, onde há todas as formas. E ele não diz que é mais santo você escolher o mundo de Deus do que o mundo do ego. Né? O que importa é você estar seguindo o teu caminho. Né? Você está se entregando a ele, para ele fazer por você. Né? Não é você que faz, é ele que faz. E aí, o que quer que aconteça no mundo da forma e da matéria, não importa. Sim, eu concordo com você, Lilian, mas eu também penso assim que tem alguma outra coisa nessa história, porque A outra coisa que acontece é que, às vezes,
a cura do corpo acontece. Entendeu? Essa que é outra coisa. Quer dizer, muitas vezes a cura, como aconteceu com você, a cura do corpo aconteceu. Não, comigo é com muita Como gente. aconteceu comigo também, já Com várias muita vezes. gente. Várias vezes. Então, mas podia não ter acontecido. E não é esse o objetivo. Tem uma hora Não. que o curso fala assim, ó, ou você pode ter a cura da sua mente, do seu espírito, ou você vai ter a cura na matéria, mas você não vai ter as duas coisas. Não, eu acho que você pode... Não é uma coisa assim que ele fala? Peraí. Eu estou confuso. Ele fala alguma coisa assim. Eu acho que você pode ter a cura da matéria como um efeito do perdão. Ele não é o mais importante, ele é um efeito. O que você tem que curar, o que é mais importante é a causa. Vamos imaginar que você curou a tua separação, ou curou a sua culpa, tá certo? Que você está em paz e está una com Deus. Isso, muito provavelmente, vai resultar numa cura do seu corpo. Mas pode ser que não aconteça. Você veja o caso do Tolkien, tá certo? Ele certamente estava curado na mente dele, mas o câncer estágio 4 continuou e ele desencarnou. Assim como aconteceu com a Amada Marache, como aconteceu com todos os outros. Não sei, Roberto. Eu acho Posso falar uma coisa? Eu acho que... Só um minutinho. Eu acho assim que a gente não pode dizer ele certamente estava curado. A gente não sabe. Tem coisas tão inexplicáveis. Tem crianças que nascem doentes. Eles não aprenderam. Eles nem têm aquela coisa do ego que a gente vai aprendendo ainda. E já nascem. Eu acho que criança nasceu, tem ego e acabou. Está separado de Deus e tem culpa e tem tudo mais. Esse negócio de criança que estão bonitinhas, vão fazer que nem as crianças. Não tem. Se você for ver duas crianças brincando, uma vai pegar a outra e vai bater na outra e vai roubar o brinquedo. Então não tem esse negócio de criança. Aí está formando... Eu não acredito. Bom, esse é o meu ponto de vista. Não, estamos conversando. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu só estou conversando. Fala, Márcia. Eu acho que a gente não pode ter certeza de nada aqui. Tá certo. Eu concordo com você também em relação a isso. A gente não pode ter certeza de nada. Concordo totalmente. Mas só estamos falando o que a gente está achando que é. Só isso. Fala, Márcia. Eu fico até com medo de falar, porque fica uma coisa assim, eu querendo falar, quando a gente está muito impulsiva para falar, é porque é o ego. Nós estamos aqui para isso, é para falar. Tá, olha só, isso aí eu já refleti bastante sobre isso também. E aqui, para mim, essa frase aqui, no parágrafo 1º que diz curar o corpo é impossível. Isso para mim faz muito sentido, porque é impossível, porque no nível 1 Deus nada mais é, o corpo não existe. Aquela coisa da mente que pensa que tem um corpo doente, antes disso tá a mente que pensa que tem um corpo. Então, quando a Lilian fala, primeiro pense nas coisas do reino e todas as demais são acrescentadas, eu acho que o que é acrescentado não é a cura do corpo. Se o corpo curou, foi alguma coisa anterior, que foi... Eu tenho uma sensação assim, de que a gente já vem... o script, o filme já está todo feito. Para mim, a visão para mim, o que pode ser acrescentado, todas as coisas serão acrescentadas, é a nova visão a respeito, inclusive do corpo. Oi? Eu concordo 100% com você. Não concorda? Concordo 100%. Tá. Que assim, é a nova visão acerca da doença que vai ser acrescentada. Que a doença não existe. Sabe por que eu penso nisso? Isso para mim me dá um alento muito grande, que se eu pensar que se a minha mente for curada, o meu corpo vai ser curado, eu vou entrar num processo de culpa muito grande se o meu corpo não curar, porque eu vou achar que a minha mente não está no lugar certo se eu estou doente.
e acho que isso aumenta a minha culpa. Então, eu cheguei num ponto que eu penso que eu vou vivendo cada dia, a doença vai aparecer ou não vai, ou se eu vou ter câncer e vou ser curada, ou vou ter câncer e vou ter metástase. Caiu na Não, caiu não, na armadilha do ego. Caiu na armadilha. O curso fala. não faz diferença. Não faça o erro real. Se você começa a olhar para o teu corpo para ver se ele está bom, se ele não está bom, está dando veracidade ao teu corpo. Eu concordo com você, mas eu É isso que eu estou querendo dizer, que para mim tanto faz o que vai acontecer, tanto faz o que vai acontecer no mundo do corpo, porque se tudo já aconteceu, tanto faz o que tem no mundo do corpo, tudo é ilusão, tudo. Inclusive a cura do corpo está no plano da ilusão. Isso me deixa muito mais. Tanto faz. O que eu quero é um novo olhar sobre o que está acontecendo comigo. Apenas isso. Para mim, o que pode ser acrescentado, para mim, nada é no plano do me sentir bem, porque até eu me sentir bem no meu corpo está na ilusão. A alegria é uma outra coisa que não o que o meu corpo está sentindo. E é o único que a gente pode fazer nessa vida é ter uma visão diferente, porque tudo o que está acontecendo nas imagens já rolou, não vai mudar, vai ser exatamente aquilo que está ali. Mas nós estamos aqui nos trabalhando para poder mudar a imagem. Então, a gente está tendo a mesma vida que a gente ia ter anteriormente, mas estamos olhando com um olhar melhorzinho para essa história. Aí é a única coisa que a gente pode fazer. Eu queria ver se a Lília concorda com isso. Querido, eu concordo, sim. Eu concordo, sim. Né? Eu acho que é muito importante, muito importante a gente, né, quer dizer, desvincular, né, os casos de, vamos dizer, doença no sentido, né, da palavra mesmo, quer dizer, coisas como, enfim, gripe, resfriado, câncer, dor de cabeça, essas coisas, né? Que a gente tenha clareza de que elas não têm a mesma significação da palavra doença no curso. Então, que a gente, né, se a gente puder tirar o máximo de culpa, né, da doença física, né, dos sintomas do corpo, melhor fica. Quer dizer, se você associar a sua capacidade de pensar a sua cura do corpo, né, é como as pessoas faziam no início, né, e o Ken citava esse exemplo muitas vezes, né, quer dizer, que no início não só as pessoas mandaram, né, exemplares do Curso Milagres, né, quer dizer, para o presidente da República de todos os países, assim como também foram para os hospitais e levaram o Curso Milagres para as pessoas que estavam doentes nos hospitais. Então, como ele dizia, além da dor física que as pessoas estavam no hospital, elas ainda se sentiam culpadas por não saber pensar. Então, é importante desvincular. Uma mega agressão que aqueles que estavam levando aqueles cursos milagres para quem estava doente, era uma clara projeção da culpa em cima deles. Exato, exato. Mas eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, se a gente não desvincular, é claro que há casos, como a Virgínia estava contando, em que, né, quer dizer, a cura física acontece, como, né, uma mudança da mente, quer dizer, quanto ao objetivo da oração, ela pode estar na tua, né, quer dizer, no teu coração e na tua mente durante um tempo e daqui a pouco muda, né? Porque a gente está aqui ainda numa situação que não é estável, né? Ela vai e volta. Então, algumas vezes
essa tal cura física acontece. Algumas vezes não, mas isso não deve nunca ser associado à tua ausência ou não de culpa. Sim, Lilian, mas assim, eu gostaria de falar mais sobre isso, que eu quero que você me explique. Você fez a tradução desse livro, e como para mim foi muito forte, as 3 vezes, uma outra vez eu também tive uma cura, fui internada no hospital para operar o apêndice, eu tive uma cura espontânea que nenhum médico consegue entender, nem eu. Uma outra vez eu também, sem tomar antibiótico nem nada, fui fazer um renascimento na hora, eu vi meu chakra, o segundo chakra girando, e a voz que eu escutei foi: você está ficando boa agora, mas você ficou doente porque você não foi fiel a si mesmo. Quer dizer, eu entendi, na hora não entendi, mas depois eu entendi que eu não fui fiel ao Espírito, à minha santidade. Agora, eu não entendo, por exemplo, então, o que diz essa lição? Eu entendo o que a Márcia diz, por exemplo, eu acho que a cura é da mente. Esse curso é um treinamento da mente, ele está curando a mente. O resto, como assim, eu não entendo dizer que é uma ilusão e que já está tudo pronto. Não, o curso diz que você, fazendo isso, você está economizando 1000 anos. Algumas vezes ele faz assim. Eu acho que você vem com um roteiro, mas você tem o livre-arbítrio para lidar com esse roteiro. Você tem a escolha de escolher o caminho da santidade ou o caminho do ego. Entende? E assim, por exemplo, nessa lição 136, eu fiquei muito tempo nessa lição e não é clara ainda para mim. Então, o que a gente está fazendo aqui é discutindo, a gente tem uma mente única. E, por exemplo, ela diz assim, a doença não é um acidente, ela está falando do corpo. A doença é uma decisão, não é uma coisa que te acontece, que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. É uma escolha que fazes, um plano que traças quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Depois, assim, Mas parece... espera, só um parênteses. Então, aí, esse é no parágrafo 7. No parágrafo 8 fala assim: como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Quer dizer, a doença já é um equívoco da minha mente, né? Daí aqui no parágrafo 18 fala assim: a saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima, pelo cansaço, pela comida, pela bebida ou qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora não precisas fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio a ser impossível. Mas essa proteção precisa ser preservada por uma vigilância cuidadosa. O foco não é a cura da doença, mas o que dá a entender é que ele está falando do corpo. Bom, né, quando ele diz, né, que a doença passou a ser impossível, é mais um exemplo, né, do Corsese, quer dizer, dessa palavra, né, enfim, quer dizer, dessa palavra doença e da palavra cura, né, também, que significam coisas diferentes. Né? Se a doença passou a ser impossível, então ela é totalmente, né, só associada ao espírito, porque, de outra forma, ela ainda vai ser possível. Sim. Ela só vem a ser impossível se ela é apenas um sinônimo, né, da separação da nossa crença, né, na existência desses seres, né, que parecem ser separados, mas, na realidade, né, são o mesmo ser. Né? Parece que eu sou diferente de você, mas não é verdade. Né? Nós somos o mesmo ser.
E é na medida em que a gente reconhece e vive isso, né, e compartilha os mesmos interesses, as mesmas buscas, a mesma fé, a gente vai se curando e vai se tornando cada vez mais, né, o ser perfeito de Deus, que Ele criou, e que é só espírito, que não tem nada de corpo mais. Né? Quer dizer, todo mundo real, ele, quer dizer, ele não tem mais a diferença de indivíduos. O mundo real, cada ser sabe que o outro também é ele. Me ocorreu uma coisa agora, aqui na tua lição aqui estava falando, Virgínia, na 136, tá? No 10, tal é o teu plano para a tua própria defesa. E acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses, que Deus se torna cego pelas tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras e que todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem lhe impor. Mas quem acredita em ilusões senão aquele que as inventou? Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem a verdade? Sabe o que me ocorreu agora? A doença é uma defesa contra a verdade, e na realidade a gente achar que cria a doença no corpo e achar que um estado de pensamento conectado com Deus vai curar essa doença é a própria armadilha do ego. Essa defesa para não soltar a individualidade. Quando eu tenho qualquer sistema de pensamento que eu acho que eu posso que eu acho que pela minha mente eu vou fazer alguma coisa, se eu pensar de uma forma, eu vou ficar assim, se eu pensar de outra forma, eu vou pensar assado, é o que me prende ao mundo. Na verdade, é uma defesa contra a verdade, inclusive eu achar que eu me curo no plano físico. É uma defesa contra a verdade, porque isso é loucura. Pela lição aqui. É um plano louco para a tua própria defesa. Tem um fator adicional que a gente estava falando, Márcia, de que as coisas já aconteceram, é porque essas situações que vão acontecendo de doença, que são associadas à culpa, elas já vieram, tá certo? Elas já vieram na hora do Big Bang. Tudo foi aconteceu naquele momento. Então, agora, se você olhar da mesma maneira que você olhou na hora do Big Bang, você vai ver a mesma doença. Mas você tem a chance de olhar para essa situação neste momento e ver só o espírito, só a luz. Não ver mais essa doença. Então, você vai olhar para ela, a doença, teoricamente, está ali no corpo ainda, né? Ela pode ir embora ou não, está ali no corpo ainda, mas você está tendo uma percepção distinta da percepção original que você teve na hora do Big Bang. Então, a questão é que você só pode realmente mudar a sua maneira de olhar para aquilo que está acontecendo. Não, só quem vive mesmo. Você sabe, na primeira reunião que eu fiz com você, eu acho que a Lilian não estava. Você pediu para participar da canção da oração. Eu entendo perfeitamente o que a Márcia está falando. Ela está falando, e o que eu estou falando é que, assim, dessa lição 136, a doença é uma decisão. E quando ela leu o capítulo 10, eu lembro que nessa primeira reunião que eu tive com você, eu falei sobre isso que tinha me acontecido, e daí eu até comentei que o meu interesse, logo de cara, quando eu vi, eu não sabia que o curso em milagres ia lidar com doença ou qualquer coisa assim, peguei um negócio sem saber nada, eu fiz sozinha, eu e o Espírito Santo.
o meu primeiro interesse, eu queria ficar boa. Esse é o interesse do ego. Normal. Mas eu ganhei porque a minha mente foi totalmente transformada e eu não tive mais medo, entende? Mas é uma consequência do treinamento mental pelo Espírito Santo. E pela consequência desse treinamento mental, acabou que eu fiquei... o resultado físico foi que eu fiquei boa, entende? Isso foi um efeito do perdão que aconteceu comigo. E a culpa que eu tinha veio de condicionamento de religião. Isso foi muito claro depois que eu acabei fazendo o curso, veio muito claro. Quantas vezes eu escutei uma voz falando comigo? Quantas vezes eu ia dormir sem entender nada desse curso, pedia de manhã, estava uma clareza, aquela voz clara explicando tudo, entende? Então, eu não acho que acontece no Big Bang. Eu acho assim, nós nos separamos. Como a Lilian falou, nós somos uma única mente. Todas as tradições... Você está olhando diferente para o que aconteceu no Big Bang, Virginia. É isso que eu estou falando, entende? Se você não estivesse fazendo um curso milagre, não estivesse trabalhando com coisa nenhuma, você ia olhar da maneira que está ali. Eu estou dizendo, você está conseguindo olhar de uma forma diferente. É só isso que está acontecendo, entende? Então, imagina o seguinte, se você quisesse amanhã de manhã acordar ruiva, ou melhor, acordar um homem, você seria capaz de fazer isso? Não, é isso que eu digo, a gente vem com um roteiro, né? Então, Na separação. Se você fizer esse trabalho da mente, como já resolveu, resolve tudo. Vamos para a mente. Esquece o resto. O resto Sabe o que eu gostaria que a Lilian falasse agora, quando a Virgínia está falando que foi um efeito, eu fazia confusão isso antes, que um efeito na forma não pode vir da causa de Deus. O efeito da forma vem da causa separação, então são a mistura dos níveis, por isso que eu acho que não tem como vem da causa da separação e vem da causa da cura da separação. Porque toda causa o efeito da cura do corpo, não sei, uma dúvida que eu tenho. A cura do corpo é um efeito que vem da causa da separação. É um nível. Outro nível não tem cura de corpo, não existe cura de corpo, porque corpo não existe. Sim, só que isso, corpo não existe, é uma memória que a gente tem no intelecto. Eu estou aqui num corpo, você está aqui num corpo, Estamos sonhando. Não sei se já... Sim, mas nós estamos sonhando, nós estamos trabalhando no sonho. A mente está separada no sonho. Então é tudo loucura, gente. Está curada é loucura. Todas as tradições espirituais falam da fragmentação, que é o que a Lilian estava falando. Nós somos todos uma mente separada. Nós nos separamos todos, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, sabe? E a mesma coisa aqui. Só que a gente tem que curar essa separação. Mas é isso. Pois é. O importante, né, é a experiência de cada um, né? E nós nos lembrarmos, né, que o curso é um trabalho individual, né? Ele, quer dizer, eu acredito, né, que existe uma forma, quer dizer, de compreender o que está dito aqui, porque realmente, enfim, quer dizer, meu Deus, né? Eu tenho mais anos, né, estudando o curso de milagres do que viva nessa terra. E a única coisa que eu acho que é importante a gente ter é essa compaixão, né? Esse carinho, esse abraço, né? Que abraça todas as pessoas, que abraça, enfim, quer dizer, todas as interpretações. Porque, na verdade,
a única coisa que realmente importa é o amor. Sim. É o amor, e através do amor nós temos a nossa oração, né? E através da oração nós nos aproximamos cada vez mais do verdadeiro significado da palavra amor, né? Quer dizer, todo o resto é aprendizado, né? Quer dizer, é estilo, né? Quer dizer, de cada um, enfim, quer dizer, a forma como aquilo pode ser mais útil para você, né? E isso só o Espírito Santo sabe, Sim, e só ele sabe. você foi iluminada no que você falou agora, porque é isso mesmo, e o curso fala da experiência. A minha experiência foi muito forte, eu escutei falando comigo, né? As experiências dos... Eu acho que, assim, cada um vem com um roteiro, mas o Espírito Santo ele é um coach individualizado para cada um. Não, mas ele é individualizado para cada um, mas eu estou dizendo o seguinte, nós aqui hoje estamos de uma forma amorosa trocando essas experiências. Então, essa sua Exato. experiência, ou a Sim. experiência da Lília, ou a da Márcia, ou a do Ken, são experiências que nos ajudam a nossa própria experiência, entende? Então, Exato. não é isso? Nós estamos Exato. deixando de respeitar as experiências individuais. E eu acho que a Lília coloca isso com muita propriedade. A gente está com uma palavra, vamos dizer, que nós estamos sendo de uma forma amorosa, respeitando o entendimento de cada um e aprendendo. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo com esse entendimento, porque o entendimento de cada um nos faz aprimorar o nosso próprio entendimento. Até porque o próprio curso em milagres é uma metáfora, né? O próprio curso é uma ilusão que também vai desaparecer. Sim. Exato. E o ensinamento, ele fala que é mais importante a experiência do que a parte teórica na transformação, né, da tua mente. O mesmo caminho, porque no final nós somos o mesmo ser. E nós vamos acabar nos lembrando que somos aquele ser único, que é uma experiência no final do final do final, exatamente igual a para todos nós. Exato. E né, essa frase que você citou, Virgínia, né, que é maravilhosa, né, quando ele diz que uma teologia universal é impossível, né, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária, no sentido de que essa experiência universal é a experiência do perdão, né, que vai nos levar à paz, ao amor, ao ser verdadeiro que nós realmente somos. Vamos entregar esses minutos finais Temos um parágrafo. ao Espírito Santo e Nós lemos muito pouco, mas foi uma reunião linda. foi. Não importa, quer dizer, se a gente lê um parágrafo e realmente compreender aquele parágrafo, se você lê uma frase e realmente compreender aquela frase, você compreendeu o curso todo. Porque o todo está em cada parte. Amém. Realmente está. Amém. Então,
Pai nosso, que as nossas dúvidas se aquietem, que as nossas mentes santas tenham serenidade. Assim seja, meus queridos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Virgínia, Márcia, todas as pessoas que estão aqui com a gente, a Cris, o Clóvis. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigado a todos. Obrigado por essa linda reunião. Aprendi muito. Muito amor e muita compaixão por todos, né? Sim. Sabe que veio uma coisa na minha mente agora que eu quero deixar aqui, porque se as pessoas forem olhar essa reunião, podem se equivocar com uma coisa que eu falei. Então, veio importante para eu falar isso, eu quero falar agora. Quando eu falei que eu escutei aquela voz dizendo que eu ia me livrar, que eu ia ter que fazer mais uma cirurgia, tá? E que eu ia me livrar de um sentimento de culpa. Não era culpa de estar doente, era culpa por um episódio que aconteceu na minha vida e que, pelo condicionamento muito católico antigamente, de que tudo era pecado, eu achei que eu tinha feito uma coisa horrível. Não tinha feito, mas era essa culpa, sabe? E, de alguma forma, eu estava me castigando, porque, claro, Deus não castiga ninguém, pelo contrário. O amor só cura. Mas eu fiquei preocupada aí que alguém pensasse que é a culpa de estar doente. Não. Ok? Obrigado, Virgínia, porque é um assunto realmente extremamente delicado, né? E de muito fácil você confundir uma coisa com a outra e de difícil compreensão. É muito fácil confundir e é muito fácil hoje a gente perceber aquela coisa antiga de que para ganhar o céu você tinha que sofrer, você tinha que fazer um monte de sacrifício. Então, os santos canonizados pela Igreja Católica eram aqueles que tinham, quando a gente diz que tem as feridas iguais a Jesus, ou que tem as chagas, sabe? Então, isso é um condicionamento. E eu aprendi, a minha culpa era sobre isso, porque eu achei que tinha feito uma coisa errada e não tinha. Mas é que foi a minha forma de crescer com aquela coisa, você tem que ser sempre boazinha, assim, se não é pecado. Assim. Então, não era culpa de estar doente. Quero deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus. Era um condicionamento equivocado, que foi curado, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, obrigada. Valeu. Obrigada, Roberto. Amém, amém, Lília, amém. Amém. Obrigada, Roberto. Obrigada, Virgínia, Marta, obrigado, hein? Obrigada. Clóvis, Cris, obrigado.